Oi, gente. O bolsonarismo está muito desesperado com a possibilidade de quebra de sigilo bancário. O André Mendonça não vai fazer isso, mas a Polícia Federal tem que ter instrumentos para pressionar e ter uma pressão política, e por isso é muito importante você compartilhar esse vídeo e do público nas redes sociais, para que o sigilo bancário do Flávio Bolsonaro e da família Bolsonaro seja quebrado. E isso pode acontecer com a delação premiada do Vorcário. A delação pode levar a essa quebra. Por quê? E por que isso é tão importante? Para tentar descobrir o que é que o Vorcário comprou com tanto dinheiro junto ao Flávio Bolsonaro. O Zettel é o maior financiador da campanha do Jair Bolsonaro. Colocou 3 milhões de reais na campanha do Jair Bolsonaro. O que ele comprou com esse dinheiro? O que o Vorcário comprou com os mais de 60 milhões que ele disse até agora? E pode ser mais de 130 milhões prometidos, né? Comprou junto aos Bolsonaros. Tudo isso precisa ser esclarecido. Nós vamos ver mais detalhes sobre isso nesse vídeo do Mídia Ninja. Eu vou tecer alguns comentários. Vamos lá. Segundo informações da imprensa, a Polícia Federal pretende solicitar às autoridades americanas a quebra de sigilo do fundo Haven Gate, que recebeu cerca de 61 milhões de reais ligados ao banqueiro Daniel Vorcário e que está no centro de apurações sobre supostas remessas de recursos para os Estados Unidos e que podem ter parado no bolso de Eduardo Bolsonaro. Porém, com a nova classificação das facções criminosas pelo governo norte-americano como organizações terroristas, a colaboração passa a depender do aval de Donald Trump, aliado político da família Bolsonaro. Em entrevista à Globo News, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, classificou como equívoco essa classificação e disse aguardar mais informações para saber como a Polícia Federal irá proceder. Rodrigues explicou que a investigação poderá ser feita a parte do inquérito do caso Master no STF, que tem como relator o ministro André Mendonça. E, de fato, para nós uma surpresa de termos essa declaração, enfim, essa afirmação dos Estados Unidos de tentar equiparar crime organizado com terrorismo, que na nossa avaliação é um equívoco técnico e é um equívoco também para se fazer o melhor enfrentamento às facções criminosas. Quero ouvir do senhor porque a gente está acompanhando as investigações, por exemplo, a respeito do fluxo desse dinheiro que foi pedido ali para fazer o filme do ex-presidente Bolsonaro, e a informação que a gente tem é de que a PF estava rastreando esse dinheiro, inclusive para saber se parte do dinheiro financia a estadia do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Isso é importante, explicando aqui, lembrando para o assinante, porque eles estão lá articulando, por exemplo, essas tarifas, sanções a autoridades brasileiras. Então, eu pergunto ao senhor, o que a PF já descobriu sobre esse dinheiro? Veja, Sadi, nós recebemos algumas representações na semana passada, semana retrasada, em relação a esse episódio, com vários pontos ali de atenção. E demos o tratamento que nós damos a todas as denúncias ou representações que aportam à polícia, que é uma análise técnica feita pela nossa Corregedoria Geral, a análise mais operacional, eu diria, das nossas áreas de atividades investigativas e o encaminhamento que damos sempre em termos processuais. Então, uma dessas representações foi encaminhada à Procuradoria Geral da República para que ela analise também ali não só o conteúdo, quanto o foro adequado e também, enfim, a competência para esse processo eventualmente ter seguimento. Então, nós vamos poder falar com mais vagar sobre isso à medida que houver, enfim, essa definição jurídica e a gente possa definitivamente ingressar numa investigação, e esse é a manifestação da Polícia Federal, que é a necessidade de instaurar um inquérito para apurar todas as circunstâncias que permeiam esse episódio. Mas tem que tomar cuidado aí, porque vai ter bloqueio dos Estados Unidos, vai ter bloqueio do André Mendonça. Situação é difícil. É difícil isso. O relator do processo, será que ele autorizaria? Ele estava outro dia na marcha para Jesus ao lado do Flávio Bolsonaro. Ao lado do Flávio Bolsonaro. Ele é aliado. Ele é aliado. Há uma dúvida muito significativa aí. Se ele vai autorizar essas quebras de sigilo. Então, vai ser necessário pressionar a Polícia Federal, dependendo do que ela encontrar, para que a quebra de sigilo seja definida pelo plenário do Supremo e não pelo relator, uma coisa muito complicada. Enfim. A partir dessas denúncias com muitos elementos que aqui nos aportaram. Como disse, precisamos primeiro aguardar como que os Estados Unidos vai trabalhar essa temática agora. E, de fato, aqui concordando com esses possíveis embaraços que venham a ocorrer, por exemplo, uma mudança das agências que vão interagir com o Brasil para enfrentar o que nós entendemos crime organizado, que os Estados Unidos está classificando como terrorismo. Nós hoje, para deixar mais claro, nós temos uma cooperação muito fluida com a DEA, que é a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, e que, por sinal, hoje, exatamente no dia de hoje, fizemos uma operação
que foi consequência da operação Narcovela, que foi feita no ano passado, onde apreendemos 3 toneladas de cocaína. Hoje fizemos mais uma etapa dessa operação, chamada a Narco Sky, com 10 prisões, 681 milhões de reais bloqueados, em cooperação com os Estados Unidos, com a DEA. Agora, se a partir de amanhã os Estados Unidos entender que o Brasil, a DEA não vai mais operar no Brasil, que será outra agência, vai ser o CBP, vai ser, enfim, alguma agência do Departamento de Segurança Interna, nós vamos precisar aguardar para entender. Hoje, a cooperação... Isso é que ele está falando, o Andrei Rodrigues, é importante, porque mostra como essa mudança de classificação pode dificultar o combate ao crime organizado. Muita gente faz a interpretação com base, classificou como organização terrorista, é mais grave, a palavra tem mais peso, isso vai ajudar a combater o crime organizado. Não, vai dificultar. Vai dificultar porque as agências que cuidam do terrorismo e as que cuidam dos crimes são diferentes, têm procedimentos diferentes e não cabe. A organização criminosa não tem objetivo terrorista, os objetivos são financeiros. Eles não querem tocar o terror para conseguir desestabilizar países. Eles querem acumular dinheiro e poder. Então, o caminho do dinheiro, as estratégias para enfrentar organizações, facções criminosas são diferentes das estratégias para se enfrentar organizações terroristas. Quando você classifica de forma errada, você prejudica a investigação, você prejudica o combate. É muito fluida com todas as agências. Nós temos representantes brasileiros nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm representantes das suas agências aqui no Brasil e nós poderemos ter alguma dificuldade se houver uma mudança nessa cooperação que nós já fazemos há décadas com os Estados Unidos. Enquanto isso, caberá à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal decidir os próximos passos das apurações, que também alcançam o senador Flávio Bolsonaro. Ambos negam qualquer irregularidade e afirmam que os recursos recebidos tiveram destinação exclusiva para a produção do filme Dark Horse. O diretor-geral da Polícia Federal também comentou sobre uma possível delação do banqueiro Daniel Vorcaro, que poderá detalhar o envio de dinheiro para o filme de Bolsonaro. Em razão do sigilo das investigações, eu não posso avançar muito nessa pauta. O que eu posso dizer apenas é que a colaboração premiada prevista em lei, ela é um direito do investigado, do acusado, para que ele ofereça à autoridade policial, ao Ministério Público, elementos que nós ainda não temos no processo, que aponte caminhos para encontrar provas. Nós, em determinado momento, a Polícia Federal entendeu que não era mais producente permanecer nas tratativas que havíamos encetado já com um dos colaboradores e que agora há pouco soube que há novamente interesse de apresentar novos elementos. E a Polícia Federal não cabe, por lei, recusar que o investigado apresente as provas, os documentos, enfim, os elementos que quiser trazer. O que nós faremos sempre, como fazemos em todos os casos, é uma avaliação técnica séria e que, de fato, seja produtiva para a investigação e que possa trazer os benefícios que a legislação prevê. Então, é nesse caminho que nós estamos hoje e, como disse, é um direito dos investigados. Então, aquele investigado que quiser exercer esse direito, ele pode exercer agora sem nenhuma pressão, sem nenhum outro interesse da Polícia Federal que não seja a melhor instrução do processo. Mas isso que o senhor está dizendo é muito importante, porque, para a gente traduzir aqui para o nosso assinante, a PF rejeitou a primeira proposta do Daniel Vorcaro porque a polícia já tinha muitos elementos colhidos e o que ele estava apresentando não acrescentava em nada. Então, a PF, de forma oficial, rejeitou essa primeira proposta, certo, doutor? Correto. E aí agora volta para a mesa de negociação, porque, como o senhor está dizendo, ele, Vorcaro, apresenta, então, uma intenção de uma nova proposta, e aí ele tem que montar ali e apresentar novos elementos que acrescentem à investigação, é isso? Sim, tem que acrescentar. Só que tem um detalhe muito importante. O Vorcaro precisa responder, entre outras coisas, o que é que o dinheiro dele para os Bolsonaros comprou. Comprou o quê? Porque alguém acha que esse dinheiro todo não tinha uma contrapartida? É óbvio que tinha. Só que qual é essa contrapartida? Será que os celulares mostram? E se os celulares não mostram? Ele tem que ajudar a ver o caminho do dinheiro, para que o dinheiro foi utilizado e o que é que ele compra. Mais uma vez, eu acompanho a relatora, exatamente isso. Eu estou de tecla SAP aqui do doutor. Doutor Andrei, o senhor mencionou, o senhor falou no plural, né? Então, tem mais de um envolvido, investigado, interessado em delação? Flávia, veja, eu falei no plural, porque a legislação prevê esse direito a todo e qualquer investigado.
Então não há, por parte da Polícia Federal, nenhuma limitação. Olha, com esse eu aceito, com aquele eu não aceito. Se o investigado, obedecidos os critérios, os requisitos legais, entender por oportuno oferecer informações e colaborar com a investigação, e esse é o termo, é colaboração premiada, ou seja, ele colabora e recebe alguns benefícios previstos em lei, não cabe à Polícia Federal dizer que quer ou não quer fazer. O que cabe, sim, é fazer análise técnica, e como nesse primeiro momento fizemos, e dissemos, olha, isso que está aqui, não interessa à Polícia Federal fazer acordo de colaboração. Agora, se qualquer um dos investigados trouxer novos elementos, aí sim, a equipe técnica, mais uma vez, vai analisar, e se for o caso, dar seguimento às tratativas, e aí também buscar elementos de prova, ou caminhos de obtenção de prova, e também oferecer ao colaborador as vantagens que a legislação prevê. O que ele está dizendo aqui, só para simplificar, é o seguinte: se você trouxer novos elementos que levem a novas provas, que ajudam a investigação, e essas provas se provam verídicas, digamos assim, são evidências que se sustentam a narrativa, a história que você contou, ela tem suporte, aí você ganha benefício. E qual é o benefício? Redução de pena, prisão domiciliar, ou seja, você tem benefícios se você ajudar a investigação a condenar mais pessoas e a descobrir mais sobre o esquema criminoso. Se você entrega para a polícia mais do que a investigação já tem e descobre mais tentáculos, você ganha esses benefícios. E o que eu gostaria muito de ter respondido é o que é que ele comprou com tanto dinheiro para os Bolsonaros. O que é que eles prometeram para o Vorcaro? O que é que eles indicaram que iriam dar? Prometeram ou entregaram? Porque vai que eles entregaram alguma coisa politicamente. O que é que eles entregaram? O que é que Jair Bolsonaro, entregou? O quê? Não é? Tem algumas hipóteses, mas eu tenho responsabilidade aqui, não posso acusar sem provas. Mas eu tenho a minha imaginação, eu consigo imaginar. Né? Vamos esperar para ver se as investigações mostram e confirmam ou não. Né? Eu tenho a hipótese de que Bolsonaro pode ter prometido algo como imunidade, pode ter prometido proteção, pode ter prometido pressão para que detalhes do banco fossem aprovados, né? Pode ter prometido que a bancada iria aprovar medidas, projetos de lei que favoreciam o Vorcaro, coisa como o Ciro Nogueira fez, né? O amigão do Vorcaro fez. São algumas hipóteses prováveis. Mas cabe à polícia transformar de hipóteses em uma história com provas consistentes para essas pessoas serem julgadas. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, vira membro, apoiador, pode mandar um pix para andretj@terra.com.br, pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, tem um link no comentário fixado, não tem pegadinha, não tem custo, o cadastro no Hotmart é gratuito, torço para que vocês façam isso, e se você gosta do que a gente faz e gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.